Vamos abrir a palavra em 1 Samuel, no capítulo 16. A gente vai ler uns versículos relacionados, um texto relacionado com o que os irmãos estudaram e meditaram nesses dias. E eu creio 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 até o versículo 13. Mas nós vamos falar, e quem quiser, o título dessa palavra é Olhando para o Futuro. Os irmãos viram muito do passado, e a gente quer olhar para o futuro. Porque a Bíblia é um livro não somente de contos, de histórias, de fatos, mas é um livro de futuro também. Então, eu creio que é tão completo isso, que a gente entende que Deus está nos dirigindo mesmo, né? Naquilo que Deus nos trouxe aqui. Eu vou fazer o seguinte, que o texto é um pouco longo e a gente tem um tempo, a gente vai lendo algumas coisas do texto e compartilhando, e depois nós vamos continuar com a palavra e o que Deus está nos falando. Amém? Deus trabalha agora na palavra. Unge essa palavra, Pai. Já recebemos orações, os irmãos estão aqui te buscando já nesses dias, e agora te clamamos que o ápice, a resposta, a unção e a graça venha sobre mim e sobre eles, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Esse primeiro versículo está falando sobre Samuel. E quem era Samuel? Um sacerdote, um líder espiritual, um profeta, um homem de Deus. E agora, naquela orientação toda de Deus, Deus tem um plano novo com Samuel, para mudar algumas coisas. E é isso que nós queremos que Deus fale com você. Ele quer mudanças. Por mais que chegamos até aqui e temos alcançado resultados, a gente quer algo maior. E é sobre isso que também Deus quer nos falar. E a palavra diz que Deus queria mudar esse tempo, porque ele rejeitou a Saul. Era um tempo novo. A gente sabe da história de Saul e muitas coisas que aconteceram, mas agora Deus está falando que tem um outro tempo, e Deus quer nos falar sobre esse outro tempo, sobre o futuro. E eu creio que Deus vai querer nos falar muito sobre o futuro. Às vezes fico pensando assim, de tão empolgado com o que Deus está falando, que eu não sei se falarei provavelmente outras coisas, mas sábado, dia 2, a gente tem outra reunião, eu vou falar essa palavra com os irmãos de uma forma mais ampliada. Então, ore também por mim sobre isso, porque hoje eu busquei, dentro da questão, principalmente de vocês jovens e adolescentes. Então, Deus havia rejeitado a Saul. Ele falou com Samuel. E disse para Samuel que ele tinha que ir na casa de Jessé, que dentre os filhos de Jessé tinha alguém que ele queria levantar como rei. Aleluia. Aí Samuel disse naquele momento, ele disse para o Senhor: Saul vai me matar.
Se Saul souber disso, ele vai me matar. Então disse o Senhor, aqui é importante também, ouvir a palavra do Senhor. É o Senhor que tem que nos dizer. Não são os nossos conceitos. E não somente os homens. Os homens vão poder nos falar da palavra, da vontade, do propósito de Deus. Mas temos que ouvir o Senhor. Sempre. Toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E outra coisa que, então, nesse versículo 2, a palavra quer nos falar, é que temos que tirar todo o medo. Porque muitas vezes, nós não fazemos muitas coisas pelo medo. E o medo não é de Deus. Porque a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu quero que você aplique isso ao seu coração. Identifique as áreas de medo no seu coração. E deixe o Espírito Santo te falar e reagir. Bom que vários de vocês estão com caneta e papel como bom aprendiz. E tira o medo, em nome de Jesus. Se tem alguma situação específica, anota aí do ladinho o seu medo, né, para que a gente possa entregar. A gente orou sobre as questões de enfermidades e para Deus expulsar e tirar. Mas muitas vezes as nossas enfermidades, elas são outras, né? E necessitamos de cura para o nosso entendimento, para a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Então, medo pode ser uma dessas situações que também nos afeta. E a gente tem que, de fato, tirar essas coisas do nosso coração. E além do medo também, aqui tem uma outra situação, que é esse sentimento de pena, esse sentimento de dó. Temos que ter muito cuidado com isso. Está no primeiro versículo, quando, então, até quando Jesus pergunta para Samuel, você vai ter medo, vai ter dó, e essas coisas, elas nos impedem. A gente pode ser dirigido pela pena, coitadinho, não é por aí. Deus quer nos dar uma revelação também. Então medita também no seu relacionamento, e as coisas que a gente tem mais pena das pessoas, do que falar a verdade em amor. Trazer uma palavra de Deus, de confronto, porque o confronto é de Deus. O confronto é amor, não é falta de amor. Então, muita amizade sem confrontos, em situações que as pessoas têm que ser confrontadas, isso não coopera. Aquela diplomacia, aquela situação, a Bíblia diz que nós temos que ser pacíficos ou pacificadores, mansos, né? Amigos do bem, mas a gente tem que confrontar à luz da palavra. Isso também é o propósito de Deus, para a gente entender todo o texto. Versículo 3. Convidarás Jessé para o sacrifício que eu te mostrarei, e o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Belém é a casa do pão. Importante também esses entendimentos da tradução de algumas palavras, porque tem alguns textos do Velho Testamento que a gente fica confuso, não quer nem ler, é muito difícil para mim, tem outras coisas para ler. Mas, importante é que, nesse momento aqui, Samuel obedece o Senhor. Então, pode ser que você tenha medo, dó, pena, dificuldades,
mas tem que terminar obedecendo o Senhor. Isso acontece com qualquer um de nós. A dificuldade é quando a gente não obedece o Senhor. E a gente se opõe à vontade de Deus. É realmente algo triste para a nossa vida. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então a gente tem que obedecer à voz de Deus e entender que o que Deus quer de nós é a santificação. A gente vai cometer erros, porque faz parte do percurso. Não é que, de fato, a gente tem que insistir nos nossos erros. E as coisas que nós ouvimos da parte de Deus, eu não quero que faça assim, corrige. Porque Deus é misericordioso e quer nos trazer revelação em cada ponto que a gente está em desobediência. Aí vem o versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui no versículo 6, ele se precipita e ele pensa equivocadamente. Já nos precipitamos muitas vezes. Já nos equivocamos muitas vezes. Ele se equivocou porque Eliabe, ele era também de boa aparência. Às vezes você olha para alguém e diz assim: esse cara não tem nada, essa menina não tem nada. E a gente se equivoca, porque ali pode ter algo muito do Senhor, mas nós estamos ligados aos nossos conceitos do passado. Até para casar, tem que corrigir essas coisas, né? Porque a gente pensa com uma mente que às vezes não é a mente de Deus. Então tira esses conceitos do mundo, do passado, da carne, de pessoas que te dão uma quantidade de conselhos. Claro que tem algumas coisas que a gente é advertido ou orientado, alguém dá uma opinião que a gente tem que ouvir. Mas temos que tirar também os pensamentos errados, os equívocos, as coisas que, de alguma forma, nos influenciaram. Então, aqui também, Samuel, ele errou. Ele estava equivocado a respeito de Eliabe. Pensou rapidamente: certamente aqui está o seu ungido. Muitas coisas que eu sei que Deus já está te falando, porque a gente se precipita, principalmente quando alguns de nós já estamos com alguns pensamentos formatados e algum desejo de cumprir alguma coisa rápida assim no nosso coração. E as coisas não são rápidas. A obra de Deus, ela tem uma cadência do Senhor, do Espírito Santo. E a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Porém, versículo 7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Esses eram os conceitos de Samuel. Porque eu rejeitei. Então Deus tem seus planos. Não é que Deus está eliminando ninguém, mas Ele não tem esse plano. E diz uma coisa importantíssima, que nós podíamos gastar tempo, ou o tempo todo, exatamente com essa palavra. Porque o Senhor não vê como
vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso aqui é muito tremendo, versículo 7. A gente vai comentar algumas outras coisas de princípios, se aplicarmos fortemente o que Deus quer nos falar. Mas Deus já está te falando. O Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem, ele tem uma quantidade de decepções, de medo, de dó. O homem, até pelas coisas que sofre, ele se fecha, recua. E é assim que algumas vezes a gente vê o exterior. Mas a Bíblia diz que ele não está vendo o exterior, mas ele vê o coração. E Deus pode transformar qualquer coração. Ele é o Senhor. E Ele transforma. E nós temos que aprender com Ele, ter o coração dEle, a visão dEle, receber do Espírito do Senhor, que a Bíblia diz que habita em nós. Só que a gente tem que dar lugar, porque algumas vezes nossas inclinações, elas são para nós mesmos, e dentro dos nossos interesses e cuidados da carne. E Deus quer nos advertir também sobre isso. Então chamou Jessé, versículo 8, a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é esse que o Senhor escolheu. Vai passar muita gente por nós, mas pode ser que a gente tenha, de alguma forma, se envolvido com gente que Deus não tem plano. Então nós temos que discernir também com quem andamos, o que falamos, as amizades que temos, e como é que a gente se relaciona. E tem intimidade em situações com que a gente não deve ter essas intimidades. Passa um outro, versículo 9. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Então passaram 7. Parece às vezes demorado, difícil, né? Da gente entender. E é um processo tão delicado também, porque é de tanta importância a escolha de um rei. Pode aplicar isso aí na sua vida em várias áreas. Seu futuro, sua carreira, seu marido, sua esposa, e decisões extremamente importantes. Por que Jesus passava uma noite toda orando, jejuando, antes das grandes decisões? A gente não faz isso. E orava depois de ter tomado também decisões, operado grandes milagres. Porque sempre que Deus dá uma resposta tão efetiva, também vem muitas batalhas, muitas lutas, né? E quando a gente ganha alguma coisa que a gente desejou muito, a gente relaxa. E quando a gente relaxa, ficamos vulneráveis. E a gente tem que ter toda a atenção também para isso. No versículo 11, versículo importantíssimo aqui, o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. O mais jovenzinho. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Quem ora, ouve a voz de Deus, vai ter discernimento.
que dom super importante nos nossos dias é o dom do discernimento. Porque muitas situações vão se apresentar para nós, mas temos que buscar de Deus discernimento. Não tem resposta humana, a resposta tem que ser de Deus, e discernimento é um dom do Espírito. Isso nos leva a pensar uma outra coisa, que a gente às vezes passa muito batido, né? Dom de discernimento. São 9 dons, ali no capítulo 12, 1 Coríntios. Mas esse dom de discernimento, nesses dias, é um dos dons mais fundamentais, extremamente fundamentais. O dom de cura, Deus opera milagre, o dom de milagre. Mas o discernimento pode definir situações para uma boa parte da nossa vida. E pode estragar tudo. Você tem que discernir, porque a cura ou o milagre, essas coisas, até nós temos que ter discernimento. Eu já vi gente expulsando demônio, mas que estava endemoniada. E alguém com mais discernimento, demônio, sai dela também. Então, pode acontecer isso. Então, tem que ter discernimento. Aleluia. Muito discernimento. Deus vai nos falar sobre isso. Porque aqui tem muitos rapazes e moças, né? E, na verdade, estamos todos aqui e a gente olha para isso, né? Samuel tinha ido à casa de Jessé para falar de mudanças, para falar de futuro. Jessé apresenta 7 filhos e o futuro não estava na mesa. O futuro não estava ali. É preciso ter muito discernimento. Muito discernimento. Clamar ao Senhor. Porque a gente pode se enganar. E são dias de muito engano. Muito engano. Temos que pedir ao Senhor graça, misericórdia, nas nossas atitudes, nossa fala uns com os outros, pessoas, situações que nós lidamos. Queremos que Deus nos dê muito discernimento. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te. Aí Deus falou de novo para Samuel. Como é importante ter sempre a voz do Senhor. E unge-o, pois este é Ele. Aleluia. Ouvir Deus, ouvir Deus. E para ouvir Deus, a gente vai ter que gastar tempo com Deus. Mais tempo com Deus, mais tempo com a oração. Aprendemos muitas coisas. Mas tem uma coisa que, no contexto da igreja, tem sido difícil você trazer de volta, que é a oração. Eu estou falando trazer de volta, porque eu vivi tempos em que tinha muitas vigílias. Era vigília todo sábado. No nosso caso lá, nós fazíamos na praia. O alvorada, na praia. E era bom demais. Quando Deus me chamou, quando Deus falou comigo, eu estava na praia, numa vigília. Porque a oração é sempre a oportunidade de Deus nos falar com mais profundidade. Falar de uma forma mais forte, quebrantada, tomada por Deus. Então, essas coisas eu vou insistir em repetir, porque parece que a gente não consegue entender, entrar. E no contexto da igreja, a gente tem muitas coisas sociais
que são muito bênção. Eu sei que nesses dias, além da palavra, dessas coisas todas, certamente teve muita atividade aqui, importante para os jovens, né? E naquele tempo nós tínhamos orações e pouco dessa atividade. Então nós queremos uma plenitude de Deus nessas coisas, queremos atividades, queremos o social, mas a gente quer a oração. Voltar a orar, porque os que não passaram por essa experiência, eu digo, nós éramos sustentados pela oração, não tínhamos muito entendimento de palavra, dessas coisas com tanta profundidade. Então a ignorância que tínhamos na palavra, Deus de alguma forma nos compensava totalmente no poder da oração. E a oração nos sustentava, operava milagres, e a gente continuava. Quando eu orei, eu pedi que Deus nos falasse de uma forma que caia no nosso coração. Quando estava meditando nessa palavra, chorei, porque Deus falava comigo quanto essas coisas têm que vir para tocar no nosso espírito e a gente conseguir absorver isso de tal maneira que fará parte da nossa vida. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, ungiu a Davi, né? E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Uma coisa importante, de uma aplicação totalmente violenta para vocês, para mim, para os presbíteros, né? A Bíblia não fala da idade de Davi, mas estudando sobre a idade de Davi, pesquisando, ele tinha entre 13 e 15 anos. Então, quero até dizer para muitos jovens que a gente já passou muito da idade. E que Deus quer ungir gente que parece, da nossa parte, uma precipitação. 13 a 15 anos, Deus se precipitou, Deus se enganou. Não, Deus tinha um plano. Eu digo porque essa pesquisa é clara, só podia servir ao exército de Israel a partir de 20 anos. A gente conhece a história de Davi e Golias, né? Como que Davi venceu Golias. Isso está no capítulo 17, é o capítulo seguinte, logo em seguida. O que Davi era? Um homem destemido, corajoso, estava trabalhando, né? Importante também estarmos trabalhando, estarmos fazendo o que Deus quer, cumprindo nossas tarefas. Pode ir anotando, porque essas coisas são importantíssimas para a gente aplicar ao que Deus quer, e é nisso que nós queremos meditar. E algumas vezes nós, adultos, calculamos muito, né? Faz parte de nós, pela experiência, pela idade, né? Ontem mesmo lá no motociclismo, sentei do lado de alguém, sempre aproveito a oportunidade para compartilhar a palavra. Tem tido umas oportunidades assim muito tremendas, né? Em encontros assim. Já fui num encontro que tenho outras experiências, mas estava num encontro como esse, a tarde era livre. E eu fui para o encontro de motociclista em Guarapari, tinha também, diziam que 5.000 motos, e aquele somzão que alguns talvez já viram, som forte mesmo, de rock pesado. E aproveitei a tarde que estava livre, e naquela tarde eu fui lá no encontro, me vesti todo caracterizado, né? E o motociclista mesmo. E quando cheguei no primeiro quiosque, alguém disse assim: Vince, uma
uma irmã, uma mulher. A princípio eu disse, desculpe, eu não me lembro de você, não conheço, me ajuda, perdão. Eu sou da cidade tal, e aconteceu isso, 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 Deus te usou. Amém. Estou lembrado agora. Mas eu quero que você conheça o meu marido. Ele Bruno, o nome dele. Vão comigo lá, ele te ama muito, te honra muito, te reconhece, sabe da sua vida. Falei, tá, desculpa, não lembro do seu marido, mas vamos lá. Ela me levou e disse assim, ele está ali no palco, ele que está conduzindo aqui o evento. Também assim, uma coisa importante é a gente ser intenso e com propósito. Deus estava trabalhando naquele encontro que eu estava, mas eu queria aproveitar aquela tarde. Os que me conhecem sabem que eu costumo não parar. E aí eu fui lá naquela tarde, e ele falou assim, sobe, você chegou aqui num horário muito importante. Porque tem uma pessoa que a gente vai orar, ela é motociclista, e o nome do grupo é Mulheres do Asfalto. E então ela estava toda carequinha, que teve um câncer. E eu subi no palco para orar por ela. E quando fui orar, claro, entreguei uma palavra, aproveitei o espaço que Deus abriu. E aí, naquele momento, Deus começou a tomar aquele lugar, com aquele sonzão. E tem muita gente desviada. Começa no contexto da igreja, desvia, vai Elvis Presley. Como ontem, tinha uma banda tocando muito Elvis Presley. Puxa, tem tantos outros nomes, né, que a gente sabe, de gente que começou na igreja, aprendeu a tocar, cantar na igreja. E Deus foi tomando as pessoas ali atrás, né, da guitarra, ninguém se desvia aqui em nome de Jesus, né? Amém? E Deus foi tomando o cara da guitarra, o baterista. Quando eu olhei, eles estavam chorando. E o cara lá da mesa de som colocou aquele cântico do Freire, né? Anderson Freire, realidade. Como é que é um pedacinho? Realidade. Pode cantar um pedacinho? Ser o seu precioso. Amém. Deus não vai desistir. Levantar. Quiser calar. Imagina esse sonzão naquela mesa de som, lá do rock forte, tomando aquele espaço. E para ser muito rápido, alguém saiu lá do meio daquela multidão e disse assim, eu quero doar meu cabelo para ela. Então Deus transformou. Isso que Deus quer fazer, nos usar de uma forma intensa. E vemos pessoas e lugares transformados. Lugares fora do convencional. Mas que Deus te leva com um propósito. Para isso que Deus quer te usar. Não importa o lugar. A gente é a luz no meio das trevas. E quanto mais trevas, mais a gente vai poder experimentar a luz. Louvado seja o Senhor. Eu creio que esse milagre que Deus quer operar em nós, Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Nós estamos no lugar que Deus queria. Então nós temos que tirar nossas barreiras da religião, né? Eu conversava com alguém que disse assim, puxa, e talvez você não conheça esse meio, né? Mas o que muitas vezes esses grupos de motoclube e as pessoas buscam preencher um vazio. Tem um vazio, a gente sabe que só preenche com Jesus.
não é ficar viajando todo final de semana para aqui e para ali, atrás do nada. Divertido é, legal é. E eu pude curtir ontem, mas aquilo não é minha vida é Jesus. E a gente tem que estar onde Jesus quer. E Deus tomou aquele lugar. Louvado seja o Senhor. Eu sentei ontem do lado de uma pessoa e ele disse assim, eu sou um coronel, e comecei a compartilhar com ele. Depois compartilhei com uma menina também, falando, e pessoas abrem o coração muito rapidamente nesses espaços, porque ali é o lugar que provavelmente Deus te quer. A gente faz muita coisa de crente, dentro do nosso quintalzinho, né? Protegidos, mas a gente tem que ter coragem de fazer coisas que fogem, que fogem ao convencional. E pude compartilhar com essas pessoas que abriram o coração também. É. Não preenche. E vai para outro evento para ver se preenche, não preenche. A gente sabe o que preenche. Alguém me passou até, depois é um outro roqueiro aí, que uma experiência também muito tremenda. E do que Deus falou com ele, recebi até um link. E como esse americano, não sei inglês, está compondo um monte de cântico assim, cheio de Deus, tremendo. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa, assim, dessa coragem de vocês, jovens, né? Algumas vezes a gente não tem essa coragem, até pelo juízo que a gente tem. Mas algumas vezes, não quero falar que tem que ser sem juízo, mas teve um certo jovem, por exemplo, em Houston, que tinha uma tempestade, enchente, ele pegou um colchão de água, e tinha muito jacaré, e ele, então, pegou aquele colchão de água e saiu ajudando muitas pessoas, e salvou muitas pessoas. Então, às vezes, a gente tem que ter coragem, muita coragem. E vocês, jovens, eu sei que têm coragem, muita coragem. Às vezes, nós ficamos até preocupados demais com vocês, é verdade, pela coragem que tem. Mas temos que ter coragem para fazer o que Deus quer, né? E aqui a gente tem que meditar no texto, né? Às vezes nós estamos lidando com pessoas que só porque estão juntos, né? E são crentes, e têm o costume de estar junto, aí a gente tem que investir, eu sei. Mas eu quero dizer que a gente tem que discernir. É importante a gente ouvir Deus. É importante a gente discernir. Porque, na verdade, 7 estavam ali presentes. E um provavelmente estava descartado, que foi para o curral. Essa reunião não precisa participar, vai para o curral. Então a gente tem que descobrir, né? Nem sabia. Samuel não sabia. E quando então Jessé informou, disse, manda chamar esse moço, né? Porque é importante que ele esteja aqui. E eu quero, Vande, eu quero Wagner, outros líderes, né? A gente sabe que é preciso mudar. E a gente sabe que Deus quer mudanças. Mas, às vezes, nós queremos seguir os velhos hábitos. E aqui tem uma mudança radical. Isso aqui, vamos pedir ao Senhor graça para entender. Porque, às vezes, nós estamos muito presos aos nossos velhos conceitos, né? A gente pensa no futuro, falamos do futuro, mas a gente não chama os jovens. E, na verdade, eu queria trazer para você e para nós essa responsabilidade
até para vocês nos ajudarem, né? E aqui nós estamos falando também dos adolescentes, amém? Já passou, Rutinha, não é mais adolescente, né? Entendeu? Então, eu creio que Deus quer chamar adolescentes. Eu sei que nós somos muito absolvidos por uma quantidade de coisas da igreja, né? E isso nos pressiona muito, porque a gente tem que responder muitas coisas, né? Casais, problemas, dificuldades, situações pelas cidades, situações, né, por esse mundo afora. Semana passada, agora, até terça-feira, eu estava no Chile. E quantas necessidades da igreja no Chile. Antes, Deus nos levou em Portugal. Quantas batalhas nos Estados Unidos. Estávamos nos Estados Unidos. Compartilhei algo na Itália também. O tempo não nos permite compartilhar, mas pude pegar a gente, pastores, assim, um encontro de ministérios apostólicos, chorando. E aquele irmão da Itália ali, por favor, cuida da minha vida. Eu e a esposa, hoje Deus te usou para falar tudo sobre nós. E eu disse, amado, eu tenho uma agenda, tenho que ir, não tem como. E é tão bom ser como o vento, assim que sopra, né? Mas hoje as passagens aéreas caras e situações todas de agenda, de compromissos. Mas eu creio que a gente tem que estar disposto a saber onde estão esses jovens que podem estar aqui. Aleluia. Profetiza sobre você, sobre a sua vida. Amém? Você, amém? Daqui a 30 anos, menos do que isso, alguns de nós não estaremos aqui. Mas será que nós temos aqui os presbíteros, os diáconos? E temos, amém? As irmãs cheias de Deus, hoje aqui. Por isso que nós estamos falando do futuro. E até de alguém que não está aqui. Você pensa em gente que não está aqui, que é gente de muito valor. De repente está trabalhando, não pôde vir. Por algum motivo não veio. Tinha que buscar aquele menino novo, lá no curral. E esse menino, Davi, lendo, né? Tem muitos livros sobre Davi, além do que fala a palavra sobre Davi. Mas que avanço foi Davi na sua geração. Tem um versículo importante que está em Atos 13, versículo 36. Eu vou só citar, para ganharmos tempo, que Davi serviu ao Senhor na sua geração. A gente tem dificuldade de servir o Senhor na nossa geração. Porque a geração que pagou o preço, a gente quer copiar, a gente quer repetir. Mas pode ser que Deus já não tenha aquele plano mais. E é sobre isso que nós temos que pensar. Davi foi um jovem revolucionário, um homem forte, destemido, de muitas histórias, antes de assumir o trono. Porque eu sei que a gente pode estudar mais, ele só vai assumir o trono com 30 anos, mais ou menos, não fala exatamente. Mas ele já fazia, independente de ser oficialmente o rei. Você já pode fazer, nada te impede de fazer, já é tempo de você fazer. Deus está te chamando para fazer hoje, não espere. Amém? A unção pode vir a partir do momento que você já está fazendo. E a gente tem que avançar nessa geração. Geração que nós, os idosos, já estamos mais ultrapassados. Eu, de vez em quando, recorro a alguns irmãos preciosos, né, que podem me ajudar
em muitas coisas, no iPad, no computador, no celular, os banners da vida, portfólio e outras coisas tantas. Eu sei que uns mais adultos, mais experimentados, ajudam muito. Mas é impressionante você ver os bebês já com aquele dedinho assim. Impressionante como é que eles são avançados em coisas que, de fato, ninguém ensinou. Mas é uma geração nova. E nós estamos falando dessa geração e do que Deus quer fazer conosco, para que a gente possa avançar hoje. A gente tem que entregar a nossa vida para entender hoje o que Deus quer de nós, amém? E não desperdiçarmos o tempo, anote. Entrega sua vida para o que Deus quer hoje. E algumas vezes, né, tem aquelas brincadeiras, né, que essa geração é uma geração Nutella, miojo, né? Talvez você já ouviu isso aí, né? Gente preguiçosa, e tem, né? A gente sabe, né? Gente que quer ganhar dinheiro fácil. Mas aqui entre nós, lendo a palavra e orando, a gente rejeita essa falácia. Amém? Em nome de Jesus. Que nós somos guiados pelo Espírito Santo, guiados por Deus. A gente sabe que sempre uma geração, ela precisou da outra. Teve que romper com tradições, é verdade. Mas precisamos uns dos outros. E sabemos que uma geração tem que ajudar a outra. Não despreze o idoso. O idoso não despreze o jovem, em nome de Jesus, o adolescente. Sabendo que Deus quer trabalhar. As coisas mudaram, né? Como foi difícil entrar essa questão do home office, né? Quanta resistência, dificuldade, mas entrou e parece que veio para ficar. Tem ainda discussões a respeito disso, mas a gente sabe que é um novo tempo, né? Folga durante a semana, né? Alguns queriam aplicar, não sei se já estão aplicando, né? Porque tem muito trânsito na sexta para tentar virar quinta, né? Para diminuir o trânsito, um tipo de revezamento aí, etc., para tentar ajudar na mobilidade da cidade. E são coisas que para incutir é difícil, principalmente pelos nossos hábitos, né? E nem estou dizendo que tem que mudar tudo, mas eu estou falando de mudanças. Alguns empregos, né, que tem até entretenimento dentro, muitos, né? Pessoal mais evoluído aí, que tem, acho que vocês podiam falar disso melhor do que eu. Então, o que eu quero dizer é que o jovem, o adolescente, nós, vocês, tem que viver uma vida com propósito, amém? Pode anotar isso. O nosso propósito é o Senhor, e Deus está nos falando. Ouvir Deus, ter discernimento, orar, ler a palavra. No que nós estamos colocando sobre o jovem e o velho, a gente tem que lembrar do boi, daquela junta de boi, talvez já ouviram, né? Aquela canga, e que tem a questão do jovem que tem energia, tem força, mas tem que colocar o boi velho para a questão do caminho, né? Ele conhece o caminho. Então, esses dois vão trabalhar juntos, e eles se completam no nome de Jesus, né? E tem recursos importantes, né? O jovem tem tempo, a gente sabe, mas às vezes uma pessoa aí de mais de 30 anos, 35, tem dinheiro, não é isso? E aí, eu tenho que ser mais rápido, né? Tem dinheiro, eu vou ser mais rápido, tá? Então, tem pessoas que têm dinheiro. A pessoa idosa, né, você vai ir num resort da vida, você encontra muito velho, muitos senhores e senhoras, né, porque são ambientes que os jovens não têm condição de comprar aquele espaço, aqueles dias, naquele lugar.
Isso. Bem lembrado, vai. Deus te abençoe, renove você. É verdade. Boa conclusão. Mas o que Deus quer nos falar, irmãos, a gente não tem que ficar copiando modelos que está dando certo. Amém? A gente tem que copiar Cristo. Aleluia! Vamos copiar Cristo no nome de Jesus. A gente tem um problema hoje que as decisões principais da igreja são tomadas por pessoas com mais de 50 anos, não é isso? Meu filho Azaf falou isso comigo. Pai, esse é um problema que vocês têm. E a gente tem que, com a graça de Deus, trazer vocês para nos ajudarem. E a gente tem que saber como fazer isso, né? 50 a 80, né? Porque tem uma turma também de 80 e poucos, né? Eu estava num país agora que me disseram, levantaram, não vou citar o país, um grupo para ajudar a nação. Falei, qual a idade? Está tudo com 70, 70 e poucos. Para ajudar a nação. Então, a batalha é muito grande sobre isso, porque, num certo sentido, a gente tem caminhado, mas os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, e eles avançam fortemente. É o que está escrito na palavra, né? A gente está progredindo ou só dando manutenção, com um pouco de resultado? Também anote isso, pensa nisso, para nos ajudar, né, a entender essas coisas. Tem uma pesquisa que alguém fez, um alemão me parece, e que tem um avivamento. Tem muitos jovens que estão tendo uma experiência, mas fora do contexto, assim, de congregar, o que é também muito complicado, que a Bíblia diz que a gente tem que congregar. Está vendendo muitas Bíblias, né, entre os jovens, universidades, a gente sabe disso, mas a gente sente que as pessoas estão mais abertas para a fé está crescendo, mas o compromisso com Deus estava agora num país e compartilhando com uma pessoa jovem, que de fato participou até com o pai dele, de vídeos e situações para falar sobre a história da igreja, e esse jovem hoje desviado, e falou comigo assim, bem, o assunto Jesus eu quero, mas o assunto Jesus, a igreja eu não quero. Isso a gente conversa depois. Estava perto dos pais e não achou aquele papo ali muito conveniente. Mas a gente precisa desse avivamento dentro do contexto nosso, como igreja, como jovens, como discípulos, né? E muitas coisas a dizer sobre isso aí. Não vai adiantar a gente pensar assim, o retiro foi espetacular, porque o problema é a continuidade. O problema é amanhã. São esses próximos dias o que faremos, porque senão a gente só se aviva de retiro em retiro, e a gente passa uma boa parte do tempo com dificuldades. Aí a gente está falando da reunião que vamos ter quarta-feira, né? E tem outra reunião no sábado, dia 2 também, que eu pretendo falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre, eu vi que vocês cantaram a parte fiel aqui, né? Com mais calor. Amém? E uma das características que a gente vai falar é fiel, tem que ser fiel, é verdade. Mas a gente sabe que tem uma crise hoje, muito grande também, com essa questão do evangelismo, né? Antigamente, quem não conheceu esse modelo, né? Principalmente a Assembleia de Deus, ela se destacou muito, que tinha aqueles líderes de congregação, e eles faziam evangelismo, até dizíamos que todo lugar tinha uma Assembleia de Deus, uma Coca-Cola e uma Gillette. Isso é papo antigo. Mas como é que a gente faz para renovar o evangelismo
na igreja? Como que a gente faz para ganharmos mais pessoas? Será que a gente consegue resolver essa situação trazendo novidade? Até a parede preta já não está funcionando muito mais, está mais ultrapassada. A fumacinha está ultrapassada um pouco, está ultrapassando. A luz também está ultrapassada. Vamos decidir colocar um nome em inglês para a igreja. Church. Então, essas coisas vão atrair. Mas essas coisas também não estão atraindo mais. Então, aqui, eu creio que Deus quer nos falar que não é só ter estacionamento, salas, organizar departamento. A gente tem que ter pessoas comprometidas com Cristo. Amém? Anota aí para você fazer parte disso. Esse genérico que foi copiado não está trazendo resposta, né? O modismo. E a gente sabe que a resposta é Jesus. A resposta é a igreja. Até nós vivemos com muitas novidades, mas elas passaram. E se a gente não tem mais essas novidades, o que a gente tem que ter? A essência do que Deus quer nos falar, que é a igreja. E eu creio assim, sempre chegou a nossa vez. Mas eu estou dizendo que a gente tem que ser renovado nisso agora. Amém? Clama ao Senhor, pede ao Senhor em oração. Vamos gastar o nosso tempo. Eu creio que um falando para o outro, um avisando para o outro, um orando com o outro, para gastarmos mais tempo com a palavra, mais tempo com a oração, mais tempo com a edificação, mais tempo com a santificação. Porque a gente tem que entender que o que nos trouxe até aqui não está nos levando mais longe. O que vai nos levar mais longe é Jesus. A essência é Jesus, é vivermos para o Senhor. E aí eu pergunto aos irmãos, né? Será que os Davis estão aqui, né? Amém? Febe, Débora, outras mulheres cheias de Deus estão aqui para Deus levantar. E é nessa convicção que Deus tem me falado fortemente, que essa é uma palavra para a gente olhar para o futuro. Eu quero, em nome de Jesus, e quero tratar com os meus companheiros. Eu venho falando, né? Eu tenho visto nações que não trabalharam a transição, e então é só cabelinho branco. A igreja, de alguma forma, ela caminha, mas Deus sabe como. Então nós queremos trazer vocês para a mesa. Amém? Eu estou indo para o encontro agora, em agosto. Fui convidado entre 80 líderes aí que são reconhecidos, que estão fazendo alguma coisa relevante. É o segundo ano que estou indo. E a gente senta e conversa essas coisas. E temos que conversar. Tem todo tipo de mentalidade na mesa. Mas creio que Deus quer nos falar muito sobre isso. Louvado seja o Senhor. Porque não é uma novidade. É de fato a gente, em Cristo, acompanharmos o que Deus está fazendo com essa geração. Não é que Deus mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a gente quer um avanço da parte de Deus. É como, de repente, você tratar essa questão de rampa para paralítico e não chamar o paralítico. Eu me lembro que no Afeganistão, para discutir o assunto, eu me lembro que no Afeganistão, estávamos trabalhando e houve aquela situação toda, também longa para contar, e tivemos que tirar todos os irmãos do Afeganistão, ainda que a gente resistiu muitas coisas. E teve uma coisa que aconteceu conosco naquela época, que todos os folhetos, eles foram lá para debaixo, tinha um espaço lá, um sote, né, um porão, na casa do casal que tínhamos lá,
E era como uma bomba, né? Porque num país muçulmano, um país como esse, e tinha realmente uma bomba ali debaixo. Mas chamando os afegãos, um deles falou assim: pois é, fizeram todos esses folhetos, mas nunca nos perguntaram como evangelizar um afegão. Porque americanos, ingleses e gente interessada em missão, fazendo com boa vontade. Mas nós temos que ouvir para saber o que de fato a gente precisa fazer para ganhar essa geração. Abrimos esses espaços com a graça de Deus, porque eu sei que vocês são fortes no digital, muito forte. Mas o digital não vai ganhar gente assim, porque a gente vai precisar tocar nas pessoas. Eu sempre penso, tem jeito de ungir assim pelo digital? Não tem. Não tem. A gente vai precisar de tocar nas pessoas, em posição de mãos, lavar os pés. Então, isso tem que ser algo presencial. O digital vai ajudar, mas o presencial é totalmente fundamental. E nós queremos isso, porque uma pessoa nunca pode ser substituída por um computador, por esses instrumentos todos. Nós precisamos de gente cheia de Deus, que toca, que chora, que ora, que sente a dor. E também, quando você até faz uma consulta, o pessoal responde assim: não, sua pergunta foi muito boa, não é isso? Você foi muito bem. A gente está precisando de gente que vai dizer para a gente assim: ó, você não está bem. Amém? E não ficar sempre exaltando o nosso ego. Então, eu quero assim terminar dizendo que a gente tem que se concentrar naquele que transforma. Amém? Se concentrar naquele que a palavra sempre diz, e que a gente tem que se apaixonar com a graça de Deus. E eu digo para vocês, isso pode ser o início dessas respostas todas que alguns de nós temos. E com isso a gente vai ser arrastado para a vontade de Deus. Amém? Clama isso, você que está olhando assim e recebendo no seu coração. Eu quero te arrastar para a vontade de Deus, para o que Deus quer, para você ser a mulher, o homem que Deus quer. Amém? O homem que vai constituir uma família com os princípios. A igreja fala sobre isso o tempo todo. Uma família. Não essa situação do divórcio, da separação, qualquer uma dessas palavras que tem, mas gente que respeita a esposa, porque somos família. Lembrando que todos temos tempo integral, e a nossa função é poder obedecer, servir ao Senhor e praticar o que Deus quer. E eu digo assim, essa perspectiva, os irmãos do louvor podem vir para cá, a gente vai encerrar com um cântico e orar. Um cântico dentro do que Deus nos falou. Espero que Deus tenha dado isso para você. O que Deus quer é te lembrar assim, não perca a concentração não. Todos com toda a concentração do que Deus está falando. Essa compreensão do que Deus está nos falando hoje, ela vai mudar o nosso amanhã. Bem comprometido aí, bem ligado. Só os irmãos do louvor, movimentando aqui para bem quietinho. Banheiro é depois, saia depois. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. O que eu quero dizer é que a Bíblia é um livro de futuro, de esperança. Amém? E o que nós falamos aqui hoje é sobre esperança, sobre futuro. É sobre sermos o que Deus quer, fazermos o que Deus quer. Jesus falou, o reino de Deus é chegado até vós. Essa é a vontade de Deus. E hoje, com toda essa sabedoria, esse impacto, essa graça que Deus deu a vocês, Deus está nos falando sobre o futuro.
Vocês cantaram muito essas histórias tremendas do passado, que nos deixou livre. Livre para quê? Para viver o futuro que Deus quer. Para cumprir os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Eu chorava quando escrevi essa palavra, pensando que Deus quer te impactar, entendendo que tem que haver uma mudança. E não é só uma questão de uma pregação. Samuel tinha dificuldade com as mudanças. Jessé mandou o menino para o curral. Mas Deus, através dessa palavra, que ia achar os seus Davis. Deus tem aqui as suas Déboras e as tantas outras mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, no encerramento desse encontro, para fechar esse encontro, confessa ao Senhor que não é o modismo, é Jesus. Não é só o social, não é só essa boa companhia. E é tremendo esse ambiente, aquela foto, tudo isso é extremamente salutar, de respeito, de amor. Mas a gente quer mais. Se a gente tem tanta delícia no nosso coração, a gente tem tanta riqueza no nosso coração, por que isso não produz um resultado maior? Pergunta isso para você mesmo, ou para você mesmo, e pede a Deus uma resposta e uma ação daquilo que Deus quer na sua vida, no nome de Jesus.